Bom dia, senhoras e senhores, mais um projeto Produção Profissa no ar. Vamos embora conversar sobre produção cultural. Meu nome é Carla Navarro, sou produtora cultural há mais de 20 anos e todos os dias pela manhã eu venho aqui conversar com você sobre os atalhos para você chegar numa produção cultural profissional mais rápido, tá? Hoje, primeiro, antes eu preciso sempre lembrar de dizer essas coisas. Se você ainda não conhece o canal, nunca viu o conteúdo, aproveita para maratonar, faz a sua pipoquinha e aproveita para maratonar, porque aqui tem muito conteúdo sobre produção cultural, sobre execução de projetos culturais, sobre elaboração de projetos culturais, sobre, enfim, tudo que você precisa dentro desse universo da produção cultural. O meu foco é sempre a execução, eu gosto muito de executar projetos e eu sei que eu posso te passar muita novidade sobre isso, tá? Então aproveita para seguir o canal, ativar o sininho, né? E se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, dar um like aqui para dar uma moralzinha para a produtora, tá bom? Gente, seguinte, o tema de hoje, todos os dias eu trago um tema, tá? Se você tiver um tema para sugerir, eu vou amar, porque facilita muito a minha vida, que eu vou estar falando sobre coisas que você de fato quer saber, tá? Então, o tema de hoje é o seguinte: qual a maior dificuldade para elaborar e executar um projeto cultural? Esse tema, ele me ocorreu porque um amigo me falou hoje assim: se tá difícil para mim, né? Se tá difícil para você que saca tudo, imagine para mim que sou leigo. Aí eu resolvi refletir sobre isso. E aí me deu uma vontade danada de falar que nós que já fazemos isso há algum tempo, né? Eu faço aí há 22 anos já, e os leigos temos uma coisa em comum na hora de elaborar ou de executar um projeto cultural. E essa coisa é a dificuldade de começar. Cocuruto Produções entrou, que bonitinho o nome de vocês, amei, que lindo. E aí a gente tem essa dificuldade mesmo de começar, olha só. E eu acho que a gente tem isso porque a gente sair do estado de inércia é muito difícil, né? E sair da zona de conforto é muito difícil, né? Tô tranquilo no meu sofá, por que eu vou sair daqui? Qual o motivo para eu sair daqui, da minha tranquilidade do meu sofá, com meu marido tocando piano, né? Porque para que eu vou me mexer se eu tô aqui tão confortável, né? É difícil também, porque se eu continuar onde eu tô, nada vai mudar. Então, eu não corro riscos. Mas, por outro lado, se nada vai mudar, eu não vou realizar o que eu quero realizar, né? E aí vem um conflito interno gigante, que é: eu quero realizar ou eu quero ficar aqui confortável, sem ter que correr risco nenhum, né? Sem ter que me preocupar se o que eu estou pensando aqui vai dar certo ou não. E é disso que eu estou falando. Se eu hoje decidir que eu não vou acordar para fazer as minhas lives, o que vai mudar? Talvez na minha vida, nada. Mas e na sua vida? E na vida de quem está me acompanhando? Né? Na vida das pessoas que acompanham esse conteúdo, que seguem esse conteúdo. Bom dia, Marcos! Como é que eu vou mostrar para vocês o que eu sei, certo? Quando eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo aqui na internet, eu fazia uma vez por semana. E era um sofrimento só, meu Deus, misericórdia, Senhor. Era sofrimento, sabe? Choro e ranger de dentes era o momento de preparar minha live, né? Era sofrido pensar no roteiro. Para me arrumar era sofrido. Eu ficava suando na hora de fazer, ficava super nervosa, sempre muito nervosa. E aí eu pensei assim, epa, peraí. Se eu quero ser boa nisso, eu vou ter que banalizar o processo. Pois é. Não pode ser sofrido, sabe? Vai ser feito escovar os dentes. Todo dia eu acordo e escovo os dentes. E não é sofrido para mim isso. Então, eu sei que eu tenho disciplina para isso. E aí o que foi que eu fiz? Eu decidi que ao invés de fazer uma live toda terça-feira à noite,
eu ia fazer todos os dias de manhã. Como se você estivesse acordando e escovando os dentes, você acorda e faz uma live, né? E eu sei que eu tenho disciplina para isso. Marcos está falando aqui, já nasceu arrumada, para isso não tinha sofrimento. Meu filho, o filtro do Instagram. É o grande segredo. Eu sou disciplinada porque eu decidi ser disciplinada, certo? Mas pra cá eu tô mexendo meio torta. Eu decidi ser disciplinada. E aí, como eu sou uma pessoa disciplinada, eu decidi que eu ia fazer uma live todos os dias de manhã. É uma loucura? Sim, é uma loucura, né? Mas por que eu decidi isso? Porque eu queria me acostumar com o processo. Eu queria fazer sem pensar. Eu tenho certeza que você não raciocinou com a quantidade de pasta de dente que você ia colocar na sua escova hoje. Tenho certeza. Banda mini rock aqui, ai que lindas. Eu tenho certeza que você não pensou nisso. Qual a quantidade de pasta de dente que eu devo colocar mesmo na minha escova? Isso não passa pela sua cabeça. Você banalizou o processo, você já sabe fazer. E você já faz sem pensar, certo? E era isso que eu queria. Eu queria que fosse uma coisa que eu tivesse que fazer sem pensar, sem montar, sem estudar, sem nada disso, né? Eu sabia que o conhecimento estava todo aqui dentro dessa cabecinha, certo? E eu só precisava sistematizar como era que eu ia falar para vocês. Só isso. E assim foi. Hoje eu acordo, como alguma coisa e venho, escrevo o roteiro da live, abro o Instagram e começo a falar, né? Antes eu ficava sem dormir, nervosa, sem saber qual era o tema que eu ia falar. E hoje eu simplesmente ligo meu radar e fico atenta ao que está acontecendo na minha vida para vir falar para vocês aqui. Afinal de contas, eu trabalho com produção cultural. Se eu trabalho com produção cultural, as coisas que acontecem no meu dia a dia interessam a quem quer também trabalhar com produção cultural, né? Então, e se eu quero mostrar os atalhos, se eu quero mostrar os tropeços que eu estou dando, é só prestar atenção no que está acontecendo e eu vou comunicando para vocês. Marcos falou que condicionado, se não se fizer, sente falta. Então, né não? Hoje a gente se acordar e não escovar o dente dá um nervoso, você fica meio cebosinho, pressa não. Então, mesma coisa. Hoje, se eu acordar e não fizer minha live, eu acho tão estranho. Eu decidi que eu não faço nos domingos mais, né? E aí, quando eu acordo, às vezes eu acordo e levanto pra fazer. Aí depois eu penso, hoje é domingo, eu vou voltar pra dormir. Porque domingo é dia de dormir. Mas é muito engraçado como realmente você se condiciona. Não é mais um sofrimento. Então, acho que o que tem de mais difícil na hora de elaborar e executar um projeto cultural é essa decisão de banalizar o processo, certo? Não pode ser uma coisa difícil e custosa, não pode. Precisa ser algo que você entenda que é um aprendizado. Se você entender que isso é um aprendizado, vai ficar mais leve. Se você se cobrar menos como aquilo que vai dar certo 100%, e você entender que pode ser que você erre 20%, porque você está num processo de aprendizado e estará num processo de aprendizado para sempre, amém. Minha mãe tem 85 anos e diz que aprende uma lição todo dia. É isso? O processo de aprendizado ele é eterno, né? Se você se conscientizar disso, você vai se colocar no lugar de aprendiz e você vai pegar mais leve com você, entendeu? E aí, eu acho que o mais difícil mesmo é a gente entender que a gente está com medo de errar. Aliás, o mais grave de tudo, a gente está com medo de ser julgado. Fazer live todo dia de manhã é se expor, é correr risco de falar alguma coisa que está errado, entendeu? E as pessoas questionarem. E na hora que eu entendi que se eu errar, eu posso simplesmente dizer, errei com a intenção de acertar e estou aqui corrigindo, ajeitando o erro. Quando eu entendi que eu podia fazer isso, eu parei de me apavorar. E aí, eu não comecei a fazer isso sozinha não, tá, gente? Eu estudei muito, eu me juntei às pessoas que sabiam, né? Eu fui realmente fazer curso, saber como é que faz, né? Fazer curso de marketing digital para saber como é que funciona como é que todas essas ferramentas funcionam, né? Porque existe um universo aqui, né?
E eu realmente não entendia nada disso. Então eu me juntei às pessoas que sabiam, né? Eu conversei, eu comprei curso, eu fiz curso, eu aprendi, eu estudei, exercitei para conseguir entender, né, o que eu deveria fazer, né? Por trás de tudo isso tem uma estratégia, né? Eu tenho uma estratégia, eu tenho uma razão de estar falando aqui para você, certo? E aí, na hora de elaborar ou executar um projeto, fique pertinho de quem faz isso, né? Hoje em dia é super fácil. Hoje a internet tem um mundo para você desbravar, né? Então, entenda que você precisa de ajuda, aceite a ajuda e vá fazendo dentro das suas possibilidades. Só não deixe de fazer, né? Isso aqui tá virando quase uma live de autoajuda. Bem, na verdade, o que eu queria dizer para vocês é que a dificuldade que você tem de começar é igualzinha à minha. Começar o processo é custoso para mim também, não é só para você, certo? Eu gasto mais tempo dizendo que vou escrever um projeto do que escrevendo o danado do projeto, né? Porque você vai puxando para frente e tal. Eu sofro para começar desde sempre. Meu pai era professor de redação e eu sempre falava para ele: pai, eu não sei começar a redação. Aí ele dizia assim para mim: vai escrevendo, que aí o texto começa a fluir, né? Começa a escrever, que o texto embala, entendeu? E aí, depois que você escreveu o texto todinho, você apaga o começo e escreve só a introdução baseado no que você já escreveu. E eu faço isso até hoje. Às vezes hoje mesmo foi um dia como esse, que eu comecei a escrever meio sem saber o que eu estava escrevendo, e aí depois é que eu coloquei o título, porque, né, eu disse assim, o tema é esse aqui, que centraliza, que resume o que eu estava falando, né? Até hoje, assim, hoje é muito mais fácil porque não precisa mais da borracha, mas naquela época era pão e borracha para apagar o começo. Eu já escrevi o começo bem clarinho para não ficar marcado, e depois tome borracha para cima para apagar o começo e reescrever o começo. É isso, começar não é fácil não, eu sei que não é fácil, mas, bem, a gente aprende, né? Ficar parado dizendo que não é capaz, né, só vai fazer com que você jamais seja capaz. Então, levanta e vai fazer. Faz errado mesmo, né? Bota a cara para bater, erra, aprende, depois acerta, certo? E aí você pode me dizer assim: Carlinha, para você é fácil, você sabe tanto que até ensina as pessoas como é que se faz. Pois eu vou te contar um segredo, presta atenção. Tem tanta coisa que eu não sei que você nem imagina. Agora, eu sei fazer uma coisa que é maior do que tudo que eu não sei. Eu sei perguntar. Eu sou muito perguntadora. Eu pergunto até entender. E aí você pode me dizer assim: mas Carlinha, eu não sei nem para quem perguntar. Pois você já começa perguntando às pessoas para quem você deve perguntar. Olha aí, já é um bom exercício, né? E quando você achar esse canal, pergunte até entender. Eu aprendi isso trabalhando com gênios. Eu tive a sorte na vida de trabalhar com 2 gênios. Toinho Alves, do Quinteto Violado, e André Madureira, do Balé Popular do Recife. 2 lindos e fofos. 2 gênios, daqueles gênios que você via nitidamente que o cérebro deles estava lá na frente. Quando eles falavam uma coisa, imaginavam uma coisa, pensavam uma coisa, o meu cérebrozinho aqui de baixo não enxergava, entendeu? Eu lembro que uma vez eu cheguei para André Madureira e disse assim: André, como foi que você criou essa coreografia do Guerreiro? O Guerreiro é uma das coreografias do Balé Popular do Recife que eu acho mais bonitas. Aí ele olhou e fez: ué, Carlinha, eu pensei que fosse uma coisa tão óbvia. Eu disse: como assim óbvia? Ele fez: é um caleidoscópio. Oi? Então, é um caleidoscópio. Você não percebe não que é um caleidoscópio? Eu fiz o desenho de um caleidoscópio. Eu vi um caleidoscópio, me inspirei e fiz a coreografia em cima disso. Entendeu? Então, entendeu como são os gênios? Eu só olho o caleidoscópio. Eu não vou fazer uma coreografia do caleidoscópio. Eu só acho bonito, bacana, legal. Mas eu não vou fazer uma coreografia do caleidoscópio, tá entendendo?
Então, eu trabalhei com pessoas assim. Eu lembro de Toinho uma vez, em uma das gravações que a gente fez, de um dos tantos discos que eu gravei com ele, eu lembro muito dele dizendo assim, eles estavam gravando uma música meio que criando no estúdio na hora, sabe? Que já acho isso fascinante. E aí ele dizia assim, Dudu, faz pam, 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 Roberto faz não sei como, Luciano faz não sei como, só que era uma coisa completamente desconectada uma da outra. Era um negócio, eu olhava e fazia, isso não vai dar certo. Isso não tem como dar certo. E aí, quando juntava tudo, dava muito certo. Ficava perfeito. Ele tinha uma visão que eu não tinha. Genial. E aí, como era que eu fazia para conseguir chegar perto dessa visão de Toinho ou dessa visão de André? Como era que eu fazia para entender o que eles estavam querendo me dizer? Porque imagine, se na cabeça do cara ele olha um caleidoscópio e enxerga uma coreografia, imagine como é difícil para ele falar com pobres mortais assim, né? Explicar como é que vai ser, explicar como é que vai construir. Imagine como isso era difícil para eles, né? E aí só tinha um jeito de eu saber, perguntando, né? Em alguns momentos eles ficavam bem irritados com as minhas perguntas, mas era o que eu tinha para fazer, era o caminho que eu tinha para conseguir chegar lá. É claro que era um caminho muito mais longo do que o caminho que eles faziam. Eles percorriam o caminho em 5 minutos, eu demorava 3 dias e meio para chegar lá. Mas eu chegava, e eu chegava perguntando, né? Eu sempre me achei meio burra, assim, sabe, na vida. E aí, quando eu descobri que se eu perguntasse, eu passava a saber o que eu estava sem saber, mudou minha vida, entendeu? E parece uma coisa muito óbvia, né? Mas tem coisa que às vezes você tem um insight assim, faz, não, por que eu não perguntei? É só perguntar que você fica sabendo daquilo. E quando você... Uma coisa também que eu aprendi, infelizmente depois do tempo da escola, mais pra frente, mais na faculdade e tal, porque eu sofri muito na escola, hein, garoto? Muito. E aí, mais no tempo da faculdade, eu aprendi que eu conseguia aprender melhor quando eu perguntava. Eu dispersava menos quando eu perguntava. E aí eu comecei a perguntar as coisas. E quando eu aprendi a perguntar as coisas, eu entendi que que eu não era burra. Eu só tinha um jeito diferente de aprender, que era perguntando, né? Então, funcionou. Eu acho que essa live já tá autoajuda demais. Eu vim aqui para conversar sobre o assunto, divaguei pra caramba. Falei até da minha vida escolar, né, da genialidade dos meus mestres. Mas seguinte, vou tentar resumir, né? Achei que era importante para vocês entenderem que eu sou igualzinha a vocês, igualzinha, tá? A grande diferença é há quanto tempo eu estou perguntando. Eu estou perguntando há mais tempo que vocês, então eu sei de mais coisa. Mas se vocês começarem a perguntar agora, vocês vão cada dia mais ter mais conteúdo, tá? Então, voltando à pergunta original, né, e tentando resumir o que eu falei, qual é a maior dificuldade para elaborar ou executar um projeto cultural? Por incrível que pareça, a maior dificuldade é decidir começar. Decidir começar a elaborar um projeto, decidir começar a executar o seu projeto. A gente passa mais tempo arranjando desculpa para não começar a elaborar o projeto ou arranjando desculpa para não começar a executar o seu projeto do que fazendo o projeto, certo? Então, gente, eu sou igualzinha a você. Eu também arrumo desculpa, eu também fico, quero ficar aqui na minha zona de conforto, deitada no sofá de pijama de bolinha. Também fico do mesmo jeito, certo? E olha, 22 anos depois de começar, as desculpas para não começar ainda me perseguem muito. Talvez a grande diferença entre mim e você seja o fato de eu saber exatamente o que acontece se eu vencer a barreira das desculpas. Se eu, por acaso, conseguir transpor essa linha de parar de arrumar desculpa, se eu conseguir passar por isso, eu sei exatamente o que vai acontecer. E aí, quando eu lembro do espetáculo acontecendo, do público com o olho brilhando, da emoção no ar,
aí não tem desculpa que me segure. Eu vou atrás do meu sonho sem medo. Talvez seja por isso que eu faço isso há 22 anos. Porque lá no começo, quando eu entendi o que acontecia com o público e o que acontecia comigo também, eu queria aquilo sempre na minha vida. E dava aquela preguicinha, vontade de não fazer, de ficar enrolando. E aí quando eu comecei a enxergar de fato o que acontecia, quando eu comecei a ver como a cultura era transformadora, né? Por onde ela passa, ela transforma as pessoas, ela transforma os lugares, ela é transformadora. Né? Por isso que a gente tem que lutar pela nossa cultura, para ela ficar aqui firme, forte, resistindo. Né? Quando eu descobri como ela é transformadora, tem coisa que quando a gente vê não consegue mais desver. E aí eu não conseguia mais desver. Né? Hoje eu sei que estou com preguiça de escrever projeto para Lab, estou com preguiça. Mas quando eu lembro do que pode acontecer depois, sabe, de quantas pessoas eu vou atingir, de como isso vai ser bom para as pessoas e como isso vai ser bom para mim, claro, né? Aí vem a força, não sei bem de onde, e faz com que eu vença todas as desculpas que eu coloquei no caminho, né? Eu me sabotando, colocando todas as minhas desculpas aqui na minha cara, né? Quando eu entendo onde isso vai dar, não tem desculpa que me segure. Então, a maior dificuldade, de fato, na hora de elaborar um projeto cultural e na hora de executar um projeto cultural, é decidir começar. Essa é a maior dificuldade. Há 22 anos. Eu acho que passa bem por aí. Marcos está falando aqui 22 anos, então você já nasceu fazendo projetos. Oh, menino, disfarça! Né? Eu tenho 22 anos de carreira, mas não comecei com 10, não. Muito obrigada, gente. Ó, seguinte, já sabe, né? Amanhã tem mais conteúdo menos filosófico do que o de hoje. Na verdade, eu vim aqui para te estimular a começar. Eu vim aqui hoje para estimular você a empurrar as desculpas para debaixo do tapete e para elaborar o seu projeto, entendendo que você está começando, está aprendendo. E se você já tem uma carreira enorme, todo dia a gente começa, não tem problema. Né? Então empurra as desculpas para debaixo do tapete, se junta com quem sabe, aprende e vai-se embora para realizar o seu projeto cultural e mudar a vida das pessoas, mudar a vida de quem está te ouvindo, mudar a vida de quem está curtindo sua música, né? Mudar a vida de quem está participando do seu projeto, tá? Não deixa as desculpas te parar, não. Levanta do sofá, tira esse pijama de bolinha e vamos embora fazer projeto, que a Lei Aldir Blanc está aberta, vamos embora executar projeto, né? Vamos matar esse leão na unha, tá certo? Amanhã tem mais conteúdo aqui, todos os dias às 8h30 da manhã. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem está precisando ouvir essas verdades e aproveita para curtir, né? Seguir a página e curtir esse conteúdo, porque ajuda o algoritmo a gente fazer dar match na gente, fazer a gente se encontrar, tá bom? Meu nome é Carla Navarro, eu sou produtora cultural há mais de 20 anos e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada de fazer produção cultural, tá bom? Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por estar aqui comigo e obrigada também por estar fazendo com que eu levante da cama e realmente empurre as desculpas para lá e venha aqui fazer esse conteúdo para você. Muito obrigada por isso, viu? Um beijo, amanhã a gente se vê de novo. Tchau, tchau!